Então na última aula eu falei que para construir um fio de cobre que eu vou usar para a rede elétrica da minha casa, para ligar alguma coisa, pra fazer uma extensão, alguma coisa assim. Depende do material que eu utilizo. Obviamente eu vou usar o cobre por questões é, custo-benefício, né? Quantidade que eu encontro na natureza, oxidação, ferrugem, preço, né? Enfim. Então está relacionado com o Rho. Obviamente que o comprimento é de acordo com a distância que eu preciso utilizar esse fio. E a área do fio, que eu falei que encarece pra caramba, é o azinho aqui, que é a área do fio aqui, que é o raio do meu fio de cobre. Né? E mostrei as relações, né? Você aumenta o L, você aumenta o R, você diminui o L, você diminui a resistência. Aí eu queria que vocês pensassem nessa resistência, nesse Rzão, como sendo o seguinte, que se eu aumentar ele, até que se eu diminuir, ele não está diminuindo o número de. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Mexer no material é mexer na quantidade de elétrons ó, que ele tem, ou átomos, ó. Vê que as pintinhas até mudam a quantidade de pintinha, tá vendo? Então uma vez você escolheu ali qual que é o material, acabou. Então tá aí, comprimento. Aí eu pedi que vocês ficassem muito atentos, né? A questão da entender a resistência como sendo literalmente uma dificuldade mesmo, uma resistência que pessoal, alguém vai resistir à passagem. O meu objetivo de usar um fio de cobre é justamente o que? Levar corrente elétrica, né, que são vários elétrons, para algum lugar. E eles estão portando energia, levando energia para ligar minha televisão, meu computador, carregar meu celular. Então, esse caminho tem que ser o mais tranquilo possível, o menos resistente, a menor resistência possível, né? Então, essa resistência resiste à passagem de elétrons, beleza? Construir meu fio de cobre, ótimo. Aí eu vou começar a utilizá-lo em circuitos simples, tá ok? Eu até mostrei a bateria, como é que a bateria funciona internamente, né? Então, aqui é o sentido da corrente, tá? Os elétrons saem da parte negativa aqui, ó. O contrário dessa setinha aqui, ó, tá? O contrário dessas setinhas, né? Agora, o elétron, que eu sei que é o que realmente anda no circuito, sai do polo negativo. Do polo positivo, que é esse polozinho maior aqui na frente, ó, os elétrons chegam. Mas aí, por convenção, essa corrente elétrica que eu considero ela saindo sempre do polo positivo, como se, entre aspas, a corrente, e dá muito certo isso, é como se a corrente fosse formada por cargas positivas. Eu sei que cargas positivas não andam, tá? Mas por convenção, se alguém perguntar o sentido real da corrente, o sentido real são elétrons. O sentido convencional é como se fosse algo positivo, saindo do polo positivo, só poderia ser positivo, ok? Então falei da relação entre voltagem, que é aquele V que nós vimos lá no volume anterior, corrente elétrica, que é a quantidade de elétrons movimentando, e esses elétrons têm que passar em algum lugar, que é a resistência. Então esse Rzão, quando ele está muito grande, meu Izinho some, né? Quando o meu R diminui, minha corrente aumenta, né? Eu vejo aqui no circuito, né? E percebo aqui na fórmula, beleza? Aí eu tenho, não lembro de cabeça, eu tenho pelo menos volume 2, né? Eu tava até com um aqui que eu tava crente que era um agora. O volume 2, só porque eu não lembro de cabeça aqui a sequência certinha, eu tenho corrente elétrica, eu tenho a frente C toda, precisa de N fórmulas, tá? A frente C toda, e lá na frente, no volume 3, eu também preciso dessas fórmulazinhas aqui de, de elétrica, beleza? O que vai mudar é que no último capítulo do volume 2, que chama medidas, né, geradores, receptores, geradores de energia, né? Nada demais, né? Eu vou chamar a bateria, em vez de eu chamar da bateria de pilha, de bateria, eu vou passar a chamá-la de geradora de energia, tá? Então eu vou mostrar como que é essa adaptação aí, que não vai mudar nada. Quando você pega o último capítulo, parece que fala assim, gente do céu, eu não entendi nada que Carlos falou, e agora vieram formas pra caramba. Nossa senhora,
Vamos botar essas formas na prova. Se precisasse decorar elas, a gente colocaria assim, tá? Então eu vou passar a chamar a minha bateria de geradora de energia, só para ficar mais chique, tá? Eu vou fazer isso lá no terceiro capítulo, mas eu vou usar o. Ah, lá no terceiro capítulo vai chamar o V de força eletromotriz, mas é o V que eu estou te apresentando agora do mesmo jeito, tá? E eu vou chamar de alguns equipamentos, alguns dispositivos de receptores. É, a minha geladeira está recebendo energia, chama ela de receptor. Minha TV, chama ela de receptor. Ah, e o meu celular? Interessante meu celular. Por quê? Minha bateria. Se eu estou usando meu celular numa boa, a bateria do meu celular, está funcionando como geradora de energia. Estou usando minha bateria, né? Agora, se eu estou carregando meu celular para uso futuro, aí minha bateria, meu celular já está funcionando, minha bateria, né, do celular, que é recarregável, está funcionando como receptor de energia. Né? Por isso que não é indicado, mesmo com a bateria de lítio, né, que é uma bateria melhor, mais avançada, né, mais moderna, não é aconselhável você colocar o celular para carregar e utilizar. E utilizá-lo ao mesmo tempo. Beleza? É, eu uso meu celular aqui como câmera, né? Então é inevitável não fazer isso nos últimos horários, né? No quinto e no sexto horário. Mas não é recomendável você utilizá-lo e carregá-lo ao mesmo tempo. Beleza? Porque aí ele está funcionando, a bateria está funcionando como as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ela tá, se fosse um sistemazinho onde você está carregando a bateria, aí a energia chegasse, mas ele também está usando o celular, né? Está precisando do celular. Aí a energia dividisse ali, né? Fosse um pouquinho para a bateria e outro para o celular, para você usar o celular, bacana. Mas não é isso que acontece. A energia entra na bateria. Se você não usar o celular, ela vai ser só para carregar a bateria. Mas se você não para de utilizar o celular, você está tirando energia que está acabando de chegar na bateria. Então ela está trabalhando como receptora de energia de um lado e doadora, né, geradora de energia do outro. Beleza? O ideal, na verdade, é até carregá-lo desligado, né? Porque você não vai deixar a internet às vezes desligada. Então você está com ele ali. Ah, não, cara, estou mexendo não. Não está mexendo, mas está chegando mensagem, né? Está chegando e-mail, enfim. Beleza? Então tá aí. É lógico que eu tenho muita coisa para fazer aqui em corrente elétrica, muita coisa para fazer aqui em resistência ainda. Mas o objetivo de tudo isso é justamente chegar aqui, ó, né? No fio de cobre que eu acabei de construir. Então qual que é o objetivo do fio de cobre? Tá aqui, ó. Eu quero levar energia até o quê? Até uma lâmpada. Então a lâmpada ela vai receber minha energia, né? Uma receptorazinha de energia aí, ok? E o nosso, então eu preciso de fios, né? Obviamente que eu preciso de uma bateria, né? Eu não quero que minha lâmpada fique ligada o tempo todo, então eu preciso de uma chave. Isso aqui é um interruptor, é uma chavezinha. Eu cliquei aqui, ela fecha, eu cliquei, ela abre, ok? Então eu preciso de uma bateria, eu preciso de uma chave, eu preciso de fios de cobre, né? Ligando todo mundo, beleza? Eu preciso o que mais? Eu preciso de um medidor de corrente. Esse carinha aqui é um medidor de corrente elétrica, tá? E esse cara aqui é um medidor de V, voltagem, beleza? Como eu gosto de pensar em elétrons passando aqui como se fosse água, né? Passando no cano aqui no cobre, então esse amperímetro que a gente fala, né? Por que amperímetro? Porque a corrente elétrica, né? Vamos escrever, como é que a gente não escreve, né? Porque o que eu falei sobre corrente elétrica? Bem, corrente elétrica são cargas em movimento. Carga mesmo, aquela carga, aquele quezinho lá. Vou colocar um delta aqui para você entender que são várias cargas, né? Uma quantidade de carga. E carga é um certo número de elétrons. Só isso, tá? Então você está imaginando ali, naquele fio de cobre, ampliando bastante ali, está imaginando que naquele fio de cobre ali estão passando um certo número de elétrons ali. E você está medindo essa quantidade de elétron, tá? Por tempo, né? Por segundo, né? Quantos elétrons que passam ali por segundo, né?
Porque esses elétrons aqui, ó, tá? Eles são os portadores de energia. Eu gosto de chamá-los assim. Portadores de energia, beleza? Tá tudo aqui, gente, ó. É essa teoria, se apegar essa teoriazinha aqui, beleza? Eu fui dar aula para uma turma de física ou de química de graduação e fui explicar a parte de corrente elétrica. Aí tinha um eletricista na turma. Eu não sabia, obviamente. Nossa, mas na hora que eu comecei a explicar isso aqui, ele gritou truco. Não é assim não. Aí é interessante que mesmo pessoas da área, né, que trabalham com eletricidade, desconhecem bastante a teoria aqui, ó. Eu adoro quando isso acontece, porque dá uma oportunidade de discussão, discussão no bom sentido, né, obviamente. Dá a oportunidade de discussão e aí depois você vai sair com um conceito assim claríssimo na cabeça, né? Então, eu gosto de pensar nesses elétrons como portadores de corrente elétrica. Então, o que sai da CEMIG, foi a hora que ele deu o truco, gritou truco. O que sai da CEMIG, o que a CEMIG te fornece, na verdade, é uma corrente elétrica, que é esse Izinho. Tá? O capítulo é quase todo sobre isso aí, corrente elétrica. Eu parei de falar de cargas em repouso, corrente elétrica, e comecei a falar de cargas em movimento, só isso que mudou. Então, em vez de falar de uma, duas, três, quatro cargazinhas, eu vou falar de alguns milhões de elétrons, tá certo? Lembra que eu falei que a cargazinha de um elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, beleza? Então tá aí, isso que é corrente elétrica. E a corrente elétrica é dada em quê? Bem, acabei de colocar a fórmulazinha aqui. Digamos que eu falo assim, gente, tem três, corrente é três o quê? Coulomb, que é carga, dividido por segundo. Seria até bacana a gente usar essa fórmulazinha, porque dá essa ideia aqui, ó. Tem 3 coulombs aqui, Carlos, que é uma certa quantidade de elétrons, passando a cada um segundo, certo? Aí você poderia até fazer uma regra de 3 aqui, se você quisesse, ó. Nossa, 3 coulombs é quantos elétrons? Digamos que ele fala, só tem alguns milhões de elétrons passando. Bem, um elétron corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Nossa, são 3 coulombs que estão passando ali, Carlos, por segundo. Ótimo. Então vamos olhar qual é o número de elétrons. Então a única coisa que faríamos aqui, né, é dividir 3 por... Não podia ter facilitado a conta ali, né? Por 1,6 vezes 10 menos 19, eu vou... Não dá para arredondar o número de elétrons, né? 3 dividido por... Né? 3 dividido ali por 1,6 não vai dar número exato, eu não tenho elétron quebrado. Então, vai dar 1,875, só que é vezes 10 a 19. O que? Elétrons. Então, se você for tirar essa potência de 10, você vai ver que tem alguns milhões de elétrons aí. Né? Lógico que não é 1,87, né? Se você tirar esses elétrons todos aí, vai dar um número inteiro de elétrons. Então, a quantidade de elétrons. Então, para evitar trabalhar com um número tão grande assim, eu trabalho com a unidade de Coulomb, tá? Mas eu, como eu disse, né, daria uma ideia melhor trabalhar assim, né? Poderia até fazer uma regra de 3, né? Mas aí a gente utiliza uma unidade que eu falei na última aula, que é amperes, tá? Amperes. É meio francês, eu não sei se eu escrevi o acento contrário assim. Amperes é francês. Aí esses amperes, né, deu origem ao aparelho que mede essa corrente, amperímetro, que é aquele aparelhinho lá, amperímetro, ok? A outra fórmulazinha que eu mostrei para vocês é o que? O que pode atrapalhar esses elétrons passarem aqui? A resistência do material. O que os possibilita passar ali? Obviamente que é a energia, eles são portadores de energia.
De onde que vem essa energia deles? Do volts. Ah, eu liguei na bateria de 9 volts, cara. Vamos lembrar aí, o que, que significa 9 volts? Significa que eu dei 9 joules para cada 1 coulomb, né? Olha só como é que as coisas vão ficando mais claras. Calma aí, cara. Então, vamos organizar aqui. Você acabou de falar de uma corrente que são 3 coulombs em 1 segundo. Ok? Ok. Que eu chamo, na verdade, de 3 amperes. Mas só para entender melhor. Aí depois você falou que ligou isso aqui numa bateria de 9 volts. Cara, o que significa 9 volts? 9 joules de energia para cada coulomb. Uai, se são 3 coulombs, né? E cada coulomb está saindo com o quê? Cada coulomb, né? Bom, só para seguir a ordem. 9 joules para cada 1 coulomb. Então veja bem, eu tenho 1 coulomb saindo com 9, mas eu estou conseguindo 3, então eu vou ter 27 joules de energia, concordam? Né? O menino que gritou truco que eu estava falando, eu estava equivocado, foi muito educadinho, né? Que eu tava totalmente errado, porque a bateria fornece, a CEMIG fornece para a gente, na verdade, potência. Vocês lembram o que é potência? Porque nós estudamos isso no segundo ano, né? Potência, tá? É trabalho, energia, né? Por tempo. Olha, calma aí. Energia por tempo, né? Então quer dizer que a potência seria 27 joules em 1 segundo. Então o que, que significa isso? 27 watts de energia. Que a CEMIG fornecia para a gente, na verdade, era potência. Mas através do que ela forneceu potência? Né? Vamos organizar isso aqui melhor. Isso aqui é o mais importante de todo o conteúdo, tá? E eu quero falar agora e quero repetir lá na frente. Porque se você entendeu isso aqui, acabou. Não tem segredo para você mais nesse conteúdo, beleza? Então, eu falei o seguinte, gente, corrente elétrica. Corrente elétrica. Eu só tenho medo de tomar choque, mas é uma das matérias que eu mais amo. O Izinho. Como que faz para calcular o Izinho? É a quantidade de carga sobre tempo. Beleza. Então vamos imaginar de uma corrente de 3 amperes, né? São 3 coulombs por segundo. Beleza. Mesma coisa aqui, uma corrente de só para a gente entender melhor o conceito, que é essencial. Tem umas coisas de física que eu acho que a gente acaba passando, né, sem saber tanto a teoria assim. Mas essa em elétrica, se a gente insistir, tá? Eu vou ouvir daqui uns dias o que eu já ouvi de outras turmas de alguns anos. Não, não entendi nada de elétrica porque não demos a devida importância para esse momento aqui, beleza? Corrente elétrica, falei o que é? Falei. Voltagem, Carlos. O que é voltagem? Que tem tanto nome, né? Voltagem, tensão, volts, né? Que vem lá da minha bateria. O que é isso? Né? Potencial, que é representado pela letra V. Eu vou falar assim, ó, supostamente, eu estou falando de uma bateria vamos colocar valores aqui, sempre são 9 volts, olha lá. O que significa isso? Vamos colocar aqui, o que significa isso? 9 volts. Significa exatamente, atenção, porque fica, a grandeza física é volts, né? E a unidade também né? Então, atenção aí. O que significa 9 volts? Significa 9 joules por coulomb. Isso que significa a voltagem. Beleza, então vamos ao nosso raciocínio. E pensar raciocínio. E pensar no papel, tá, do elétron. Qual que é o papel do elétron agora? Por que tá andando, né? Por que eu estou falando dele agora andando, né, elétron?
ok? Por que eu estou falando dele assim agora? Vamos lá então. Bem, até agora eu vi que o cara forneceu uma corrente de 3 coulombs, que é uma certa quantidade de elétrons, nós até calculamos lá, em 1 segundo. Beleza. Só que ele me deu uma bateria, ele falou que quem está me dando, na verdade, essa corrente elétrica é uma bateria de quanto? De 9 volts, que significa 9 joules para cada um coulomb. Aí eu pergunto, qual a energia então que eu estou conseguindo levar para a minha lâmpada então? Né? Porque o objetivo é ligar a lâmpada. Então, qual é a energia elétrica que essa lâmpada está... Isso nunca foi uma... Parece mais um 2, né? Qual que é a É 27 energia? coulombs por segundo? Exatamente. Então, eu tenho 9 para cada um coulomb. Como eu tenho 3 coulombs, então eu tenho uma energia, né? Eu estou gastando uma energia elétrica, né? A bateria está tendo que fornecer uma energia elétrica aí, né? Multiplicando aí de 27 joules. Essa é a energia. Aí, qual que é a potência que está chegando então na lâmpada? Né? Potência é watts, né? Watts. Qual que é a potência que está chegando? Bem, potência sempre foi, sempre foi. E aqui na elétrica não vai mudar energia por tempo. Então são 27 joules de energia. Qual o tempo? Tudo isso está acontecendo em 1 segundo. Então quer dizer que são 27 joules por segundo ou watts, que é a mesma coisa. Beleza? Então a potência que está chegando na lâmpada, que energia é essa, né? Eu falei que energia. Isso aqui é energia. No caso da lâmpada, são 27 joules de energia elétrica, né? Elétrica. Isso que significa potência. Sendo transformada, é lógico que não existe nada 100%, né? Hipoteticamente, em luz, né? Energia luminosa. É lógico que menos, né? A lâmpada aquece, perde um pouquinho de energia, lógico, né? Então a potência, ela é 27 watts. A potência da lâmpada. Aí o que o eletricista falou comigo, né? Meu aluno lá, que também é eletricista, falou: Ah, mas a CEMIG fornece uma fornece pra gente a potência. Mas o que é potência? E como que essa potência, que é uma variação de energia, né? Olha só, como que essa energia chega na minha casa? Através de quem? Quem o conduz, né? Bem, o caminho é a fiação de cobre, né? É toda a minha fiação de cobre lá, que tem mal desenhado pra caramba. É a minha fiação, perdão, minha fiação de cobre, tá certo? Então o meu cobrezinho lá conduzindo os meus elétrons. Ou já começar a fazer assim, né, pra gente aí acostumar, minha corrente elétrica, que é uma quantidade de elétrons passando lá no meu fiozinho de cobre, bonitinho. Beleza? Tranquilos? Então, você entendeu isso aqui, eu vou te falar que você tem uma noção, né? Até técnica do negócio, né? Não só teórica, mas até técnica do negócio. Agora, se você troca a sua bateria por uma bateria, que é como se fosse trocar a tomada de 110 para 220, né? O pessoal, nossa, adora fazer uns discursos. Ah, tem que ter energia limpa, tem que ter energia limpa. Boa, a maior parte da nossa energia é hídrica, é limpa. Vão economizá-la mais então, beleza? Se eu troco isso aqui por uma bateria, que é o dobro, 18, olha o que, que vai acontecer. Digamos que eu não posso queimar minha lâmpada, hein? Não posso dar para minha lâmpada mais de 27, senão eu vou queimar minha lâmpada. Aí eu vou lá e ligo isso numa tomada, que em vez de ser 110, 220. Né? Estou fazendo analogia aqui. Fiz as contas com 9, agora é 18, que é o dobro. O que, que mudou, gente? Mudou tudo. Né? Agora,
eu tenho 18 joules para cada um coulomb, né? Cada um, opa, um. Só que eu não posso passar de 27 joules de energia. Ué, ótimo. Então, em vez de mandar 3 coulombs como eu mandava antes, eu vou mandar só 2. Vocês concordam? Vou mandar só 2, né? Vou mandar só 2, porque vai dar energia o quê? É, só 2 não, perdão. Não é nem só 2 não. Claro que não, né? É só um. 1,5. Vou mandar um Hum. 18 mais meio que é 9. Dá certinho, ó. Vou mandar só 1,5. Vou mandar 3 coulombs mais não. Então vai dar uma energia aqui de, multiplicando aí, 18 vezes 1,5, 27, né? 27 joules. Ué, aqueles 27 lá que eu precisava, vou fazer isso o quê? Em um segundo. Então, se eu vou mandar só 1,5 coulomb, não preciso mandar mais os 3 que eu mandava antes, então minha corrente não é mais o quê? Não é 3 amperes mais. Minha corrente agora é 1,5. Não é 3 coulombs mais, é 1,5. Então a minha corrente agora é a metade. E a CEMIG está mandando para minha casa o quê? Isso aqui, ó. Caso, mas eu preciso acender a mesma lâmpada, né? Eu continuo precisando da mesma energia, só que agora eu estou pedindo para a CEMIG, em vez de pedir 3 coulombs, que é o que ela me cobra, eu estou pedindo só a metade. Então, se eu dobrar a tomada, né? Só fazendo analogia lá, né? O 110 que tradicionalmente todo mundo usa, e passar para 220. Eu dei um exemplo aqui de 9 para 18, dobrei do mesmo jeito. Eu vou fazer o quê? Eu vou reduzir a minha conta, tá? Pela metade, ok? Pela metade, né? O pessoal já está começando a falar em seca, né? Começar a aumentar as coisas, né? Por causa da seca que começa agora. Nem chegou já agosto, né? Mas, enfim. Então, eu estou economizando pela metade a minha conta. E depois a gente vai pegar uma conta de luz, né? Cada um vai pegar a sua conta de luz. Tem até um exercício na apostila que põe uma conta de luz assim para a gente aprender a fazer a medida, né? Eu vou pegar a conta de luz só para a gente fazer um exercício e ver mais ou menos quanto que você está gastando de energia, né? E o que, que poderia mudar ali, né? Lógico que tem muito imposto ali, né? Mas enfim. Tranquilos? Perceber a diferença então, que é gigante. Então acho que o mais importante aqui é perceber isso. Se você percebeu esse conceito aqui, essa teoria, eu sei que é muita teoria, né? Eu falei de 3 coisas extremamente importantes, mas de forma bem leve, tá? Porque potência eu tenho vários tipos, mas se você entendeu isso aqui, o conceito não vai mudar. Vai mudar uma formulazinha, um jeitozinho ou outro de calcular, tá? Caso contrário, não. Então eu falei de conceitos importantes aqui, extremamente importantes aqui, tá certo? Então vou voltar lá para o meu circuito, né? Montar o meu circuito elétrico aqui. Então isso aqui é a minha corrente, tá? Eu preciso que a, a minha corrente passe toda dentro dele para ele medir, como se fosse o relógio da Copasa, né? Da Copanor, enfim. Beleza, então quando sair dele, tá? Quando sair, pode descer aqui direto, não tem problema. Quando sair desse meu medidor de corrente, pode ir para a bateria. Então tem uma bateria de 9 volts, eu tenho uma chave aqui que eu posso, um interruptor que eu posso ligar ou desligar, e eu tenho uma lâmpada de resistência 10 ohms. Como é que eu sei que ela tem resistência de 10 ohms? Ah, eu fiz as contas lá, eu sei o material que ela foi utilizado, né? Eu sei qual é a resistência que ela tem, eu sei o comprimento do filamento, diâmetro do filamento, enfim. Calculei lá a resistência elétrica dela. Você não precisa preocupar, né, que isso aí vai vir para você. Ou então ele vai te falar tudo e vai pedir só para você calcular ela, tá? Mas tá aí, ó. E esse cara aqui do lado que deu problema? Deixa eu puxar ele de novo aqui. Ele tá dando problema. Tá? Ele não tá carregando, não. A imagem não tá carregando direitinho, não. Então o que que acontece?
Esse cara ele serve para medir voltagem. Então, se eu colocar ele aqui na própria bateria, ó, antes da bateria e depois, ele vai medir 20 volts. Que o meu tá meio invisível aqui, tá? Ele é esse aparelhinho aqui, ó. Tava funcionando. Beleza, tá? Ótimo. Se eu colocar na bateria, vai medir isso aí. Se eu colocar na lâmpada, eu comparo a energia que tem antes da lâmpada e a que tem depois, tá? Não deu nada. Não deu nada porque o circuito tá desligado, tá? Então, quando eu faço isso, olha aqui, o elétron. O elétron, ele anda, olha só, tem os dois sentidos aqui, tá? Pensar nos elétrons movimentando, depois pensar na corrente elétrica. Os elétrons vão sair do polo negativo. Então, esse ponto preto aqui é o de maior energia. Vão sair, vão lá na lâmpada, vão perder energia na lâmpada, tudo ok, galera? Posso continuar falando? Falando demais na cabeça de vocês, né? Beleza. Maravilha, então. Aí ele vai lá, perde a energia dele toda lá, a energia dele na lâmpada, acendendo ela, lógico. Passa no amperímetro. Ele não pode perder energia no amperímetro. Né? O amperímetro não pode interferir. Tem que ser uma coisa neutra. Volta aqui para a bateria, chega no polo positivo aqui sem energia nenhuma. Né? Então aqui, energia zero. Então, na verdade, por que é 9? Que é a diferença entre zero, o nada, né? Nada de energia, e a energia máxima, que é 9. Então, os elétrons saem com 9 volts, perde 9 volts lá na lâmpada, volta e vem para cá. Beleza? Então tá aí. Vamos botar esse negócio para funcionar. Eu sei que daqui, né, que não dá muito tempo. É um circuito bem simples. Carlos, mas você foi lá na frente. Não, eu só quero dar um norte e falar o porquê da gente estar estudando elétrons em movimento. Por que a gente está falando de corrente elétrica, tá certo? É, por que eu estou falando de voltagem, que tem a ver com energia, porque minha lâmpada está acesa. Então é mais para dar um norte para a gente, para chegar lá na frente, no circuito elétrico, né? Você percebeu tanto que é importante conhecer o sentido da corrente. Esse aqui é o sentido real, tá? Se eu colocar o convencional aqui, ó, o convencional considera o contrário, ó, né? Como se a corrente fosse algo positivo, que sai do polo positivo, vai para o circuito, passa lá o medidor, né? É, mede lá o valor da corrente, passa lá na minha lâmpada, perde a energia lá e a corrente, que é o número de elétrons, continua movimentando. Ah, mas perde elétrons. Não, não perde elétrons. Eu gosto de pensar como se fosse o terceiro ano andando, cada um com 100 reais no bolso. Toda hora que passam lá, deixa 100 reais na lâmpada. E vai embora, lá na bateria, entra na bateria, pega mais 100 reais. Sai com 100 reais no bolso, vai lá e assim por diante. Então, meus alunos estão perfeitos, entendeu? Então, não se perde matéria, não se perde elétrons. Né? Então, a quantidade. 3 amperes que sai daqui da bateria, e quanto que volta? 3 amperes. 3 amperes. Então o que aconteceu no caminho? O que aconteceu no caminho é que esses meus elétronzinhos aqui, eles perderam os 9 volts que eles tinham, que era a energia que eles tinham. Beleza? Aí na próxima aula nós continuamos, beleza? Que o Zoom impiedosamente já nos cortou aqui. Ok? Abração para todo mundo aí.